Olá, caros moradores na face da terra, sejam bem-vindos ao canal do Profeta Miquel, que a paz, a salvação, reine sobre todos os moradores na face da terra, e no meio do nosso Deus Todo-Poderoso, seu exército celestial. E fala para vocês, mais uma vez, no dia de hoje, o Profeta Miquel. E fala para vocês, e no dia de hoje tem uma mensagem a todos os moradores na face da terra, que é o seguinte. Os moradores da face da terra, vós sabeis que no nosso dia a dia na face da terra há muitas questões que têm se levantado sobre qual é a casa de oração verdadeira ou qual é a igreja verdadeira na face da terra. E as pessoas têm debatido dia após dia sobre qual é a igreja que é verdadeira, mas nunca se perguntaram como é que se conta para Deus e seus anjos uma igreja verdadeira. Vós têm olhado na Sagrada Escritura, mas nunca percebeis como é que se acha uma congregação ou uma igreja verdadeira na face da terra. É assim que para Deus e seus anjos se vê uma igreja verdadeira na face da terra. As características é igual como a nação religiosa na face da terra, que é Israel. Para Deus, conta uma igreja ou uma casa de oração verdadeira quando tem uma doutrina verdadeira. Quando tem uma doutrina orientada por Deus e seus anjos que obedece os princípios religiosos. Vós sabeis que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, o seguinte: muitos nos últimos tempos abandonarão a fé e darão ouvido ao espírito enganador e a doutrina de demônios. Então, uma igreja é verdadeira quando tem uma doutrina que foi orientada por Deus e seus anjos, que respeita e obedece às Sagradas Escrituras ou à vontade de Deus. Vamos, por exemplo, ver como a primeira lei surgiu em Israel. Surgiu a primeira lei com Moisés, que em Israel chamavam a lei mosaica ou a lei de Moisés. Desde o surgimento da lei divina através de Moisés e a chegada do povo israelita na própria terra prometida até o momento, nós sabemos que Israel foi dirigido por vários reis que não obedeceram a Deus. Temos vários exemplos, por exemplo, o primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul, é um homem escolhido por Deus. Começou na fé, mas não terminou na fé. Terminou já na carne. Mas nós sabemos que Israel nunca foi uma nação falsa, mas o rei e todos aqueles que lhe seguiam que eram pessoas falsas, dirigindo uma nação verdadeira. Então é assim como uma igreja, uma nação, uma igreja, uma casa de oração verdadeira. Então, que conta é a doutrina da igreja, que obedece os princípios, obedece os princípios religiosos e através obedece os princípios religiosos e se a congregação obedece e cumpre os princípios religiosos. Então, é como no Israel. Pode ter um líder religioso, pode ter sacerdote que não cumpre a vontade de Deus. Nós sabemos, no tempo do Caifás, os sacerdotes, muitos deles que estavam dirigindo a Israel, não cumpriam a vontade de Deus, ensinavam segundo a sua vontade carnal ao povo. Mas no Israel existia sempre pessoas com fé. Mas a nação israelita nunca foi falsa. Os falsos eram os líderes religiosos junto
os líderes religiosos junto aos líderes das tribos ou reis que eram falsos. Então, assim como nas igrejas. Quando uma igreja é fundada pelo Deus, através do seu servo que ele escolheu, e a doutrina da igreja é uma doutrina que foi inspirada, foi orientada por Deus e seus anjos, que obedece às Sagradas Escrituras e à vontade de Deus, então essa igreja continua a ser verdadeira. Não importa se tem um líder que não está respeitado. Pode começar a respeitar a doutrina, ou pode estar na fé e depois cair na fé. Mas quando ele estiver na fé, a igreja vai continuar sempre verdadeira. Quando ele cair da fé, a igreja vai continuar sempre a ser uma igreja verdadeira em função da doutrina que se cumpre. Agora, se alterar a doutrina, implementar as suas coisas, alterar a doutrina para que as pessoas esqueçam da primeira doutrina e põe a nova lei, aí sim passa a ser a primeira igreja é verdadeira, e a segunda que ele vai implementar, a segunda igreja já é uma igreja falsa. Então, por conta numa congregação ou uma igreja ser verdadeira ou falsa é em função da lei, é em função da sua doutrina. A doutrina deve obedecer os princípios divinos e deve também obedecer à vontade divina sobre os homens na face da terra. Essa é a nossa mensagem que tínhamos no dia de hoje. Esperemos que a paz e a salvação reine sobre todos os moradores na face da terra, em nome do nosso Deus Todo-Poderoso, seu exército celestial. E agora para todos sempre. Amém.